No apagar das luzes, a sorte deu o ar da graça e vestiu o rubro-negro. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Estou trazendo para vocês esse vídeo de análise nessa vitória sofrida do Flamengo por 2-1 sobre o Goiás. No apagar das luzes, o Pedro, mais uma vez, ele que vive uma excelente fase, deu os números finais da partida e deu mais 3 pontos para o Flamengo. Eu vou pedir para vocês antes deixarem o seu like aqui no vídeo, que é importante para ajudar com a sua curtida, assim como a inscrição. Para você ainda que não conhece o canal, está passando pela primeira vez, é o primeiro contato por aqui, aperta o botão vermelho de inscrever-se e me ajude a fortalecer e crescer ainda mais, valeu? Bom pessoal, a verdade é que é um joguinho bem pobre taticamente, sobretudo pelo lado do Flamengo, que na teoria tinha mais a oferecer do que o Goiás, que foi para o Maracanã para sobreviver e tentar pontuar, uma vez que o Goiás é o último colocado no Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo deu alguns indícios de algumas ilustrações táticas, que é interessante a gente trazer aqui, essa movimentação que é aquele jogo apoiado, né, que o Flamengo tem, com o Filipe Luís não indo para o fundo, né, não dando a profundidade, eles fazendo um jogo mais de centralização e trazendo o Bruno Henrique, esse sim, como vocês podem observar, né, nessa ponta do triângulo, como esse jogador um pouco mais agudo, ele sim, dando a amplitude, dando a profundidade. E o Gerson, que fez aquele eixo, né, pelo centro, ele substituindo hoje o Arrascaeta, o Diego estava suspenso, então na teoria ele substituiu o Diego, se nós compararmos com a última partida. Esse jogo do Flamengo apoiado, buscando o homem livre, né, que passa por alguns conceitos desse jogo posicional. Mais à frente eu vou trazer para vocês mais dessas movimentações do Flamengo na organização ofensiva, mas eu vou tentar buscar na ordem cronológica essa análise para a gente entender como foi esse roteiro e por que houve um empobrecimento até mesmo no segundo tempo pelo lado do Flamengo. E sai o gol do Goiás. E o gol do Goiás, ele acabou externando que seria um indício da partida, péssimo lado direito do Flamengo, tanto no setor ofensivo quanto no setor defensivo. Michael e Mateuzinho não funcionaram por aquele lado, principalmente no lado da marcação, e a gente vai ver o que acontece coletivamente, a falta de entrosamento, o que acaba propiciando. O que acontece no gol do Goiás, a jogada vem pelo lado direito, e eu já quero que vocês observem, o círculo esquerdo em amarelo é o Michael, o círculo um pouquinho mais atrás pelo lado direito é o Mateuzinho, e entre os dois jogadores, no círculo vermelho, é o jogador do Goiás. Eu quero que vocês observem que enquanto a bola, o Goiás está planejando a intermediária ofensiva pelo centro, mais pelo lado direito, o Michael está olhando apenas o jogador que está à frente dele, que, né, essa seta, inclusive ele vai fazer um movimento de indução, porque ele está preocupado com este jogador que está à frente dele, e o Mateuzinho está preocupado com a última linha, né, com a sua linha sustentada. Nenhum dos dois estão vendo este jogador que está entre eles, que vai buscar as costas do Mateuzinho. Na próxima tela a gente percebe que ambos fizeram caminhos diferentes, trajetórias diferentes na zona do campo, e nenhum deles tentou diminuir ou até mesmo marcar este jogador pelo lado esquerdo. Mais uma vez o Goiás vai trabalhando, a jogada vai seguindo, o Mateuzinho fecha, né, ele faz um movimento interno para fechar na última linha, a preocupação dele é apenas com o Rafael Moura e com a linha sustentada. O Michael já está mais distante porque ele não acompanhou, porque está sendo induzido por aquele jogador que está na sua frente, e o jogador do Goiás tem a perspicácia de aproveitar esse corredor, então ele vai fazer o movimento para fechar dentro da área e absolutamente sozinho faz a conclusão, não tinha defesa para o Neneca, o Goiás abre 1-0. Esta é uma ilustração do Flamengo no seu campo de ataque, na organização ofensiva, que parte um pouco que o Flamengo tentou. Uma organização pelo centro, povoando com bastante jogadores, quando a gente fala, né, dessa movimentação periférica. Então o Flamengo trouxe de propósito o Filipe Luís para o centro do campo, com o Thiago Maia, com o William Arão. Gerson no círculo vermelho era aquele elo mais próximo do ataque, né, com o Pedro sobretudo, mas o Flamengo queria concentrar o seu jogo no centro para explorar os lados. Sobretudo com o lado esquerdo, com o Bruno Henrique, que dá velocidade, e ele encarando o Edilson no contra um, é um Deus nos acuda pro Edilson, né? Ele consegue levar vantagem fisicamente, tecnicamente, tem essa velocidade, e ele vai fazer a diagonal para levar para sua perna direita. O que no lado direito é completamente diferente com o Michael. Por ele ser um destro, está aberto pelo lado direito, o Michael ele te dá a amplitude e vai te dar a profundidade até o fundo. Mas então, ele te dá na teoria. Na prática, não conseguiu. E quando havia a ultrapassagem do Mateuzinho, era pior ainda, porque eles não conseguiam induzir o adversário. Pelo lado esquerdo, havia uma indução. Mas aqui eu quero que vocês observem. É o Thiago Maia, com o jogo apoiado com o Filipe Luís próximo, o Arão também próximo. Então o Flamengo tentava concentrar o Goiás num setor do campo para explorar o lado. Isso deu muito certo e o Goiás foi ingênuo, principalmente ao marcar o Bruno Henrique. A gente vai ver um pouco mais à frente. E nesses intervalos do Flamengo perder a sua posse de bola na zona de ataque, o que o Flamengo tentava buscar esse pós-perda, já tentando encurtar os espaços. Então, esse mesmo perímetro do Flamengo central, com Filipe Luís, Thiago Maia e William Arão, eles já também buscavam diminuir as possibilidades de passe,
como a gente observa, que é desde o Gerson, passando pelo Felipe Luiz, passando pelo Thiago Maia até o Ilharão, já tentando espremer, diminuir as possibilidades, como aqui no círculo vermelho o portador da bola é o Queco do Goiás, para não conseguir fazer a transição. O Flamengo pode fazer essa marcação um pouco mais ativa, mas já mostrou um indício e mostrou uma intenção de diminuir a pressão da bola do adversário neste período que o Flamengo está atacando, perdeu a bola já nesse início de pós-perda. Esta é a ilustração do gol do Flamengo. Como se origina este gol do Flamengo? É o que o Flamengo queria, que o Goiás atacasse de uma forma desorganizada, que a sua última linha estivesse completamente desordenada e ele pudesse explorar os espaços com velocidade com o Bruno Henrique, a tal da superioridade qualitativa. Explorar os espaços no mano a mano, explorar os espaços das costas do adversário, traz um pouquinho desse que é o jogo posicional. Em amarelo é o Gerson, centralizado, mais à frente o Pedro e o Michael. Então já dois jogadores do Flamengo nessa última linha, né, na linha de ataque. Vindo por trás o Bruno Henrique. E aqui é curioso porque houve uma quebra na linha sustentada do Goiás, como vocês podem observar no círculo azul, é um dos defensores do Goiás, não está compondo essa última linha da equipe esmeraldina. E o Bruno Henrique vai fazer esse ataque do espaço nas costas dos jogadores para receber um pouco mais à frente, em uma condição que o favorece praticamente no mano a mano, e aí tem a questão de dar essa boa assistência, de ter a visão do Bruno Henrique, essa dupla que tem funcionado também bastante. O Bruno Henrique consegue enxergar o Pedro nesse círculo amarelo que vai fazer aquele movimento de centroavante nato, né? O camisa 9 faz esse movimento, ele busca na segunda trave e o Pedro empata o placar. O Flamengo vai para a segunda etapa com o placar igualado em 1-1 e parecia que era uma questão de tempo para o Flamengo assim passar, virar o placar e passar à frente. Porém, o Tadeu parou o Flamengo em algumas oportunidades, o travessão também parou numa boa cabeçada do Bruno Henrique. Ficou claro que num determinado momento da partida houve um empobrecimento de ideias do Flamengo na organização ofensiva, salvo uma jogada que era do Flamengo de indução. Funcionou, o Flamengo poderia até ter explorado um pouco mais, e aqui eu trago como exemplo para vocês, que é uma inversão que o Flamengo começou a fazer, porque ele balança a defesa do adversário de uma forma horizontal, abre alguns corredores, e essa proposta era com que, por exemplo, o Felipe Luiz, como a gente observa no círculo amarelo, explorasse esse espaço com que o Bruno Henrique, que estava jogando aberto, ele fechou um pouquinho mais para induzir o seu marcador, que era o Edilson. Então o Goiás descia as suas linhas de uma forma horizontal, o Flamengo tinha amplitude pelo lado esquerdo para explorar esse corredor. Porém, tinha uma questão, o Felipe Luiz não dá aquela profundidade até a linha de fundo. É um jogador que já tem um jogo um pouco mais cadenciado, ele não vai até a linha de fundo, ele já faz os cruzamentos próximo da intermediária defensiva. Então o Flamengo tinha um plano de jogo que poderia ter sido um pouco mais explorado, mas faltou agressividade pelo lado esquerdo. E este mesmo plano era utilizado pelo lado direito, também tinha essa jogada. Só que o lado direito, como eu trouxe no início do vídeo, já tem profundidade. Só que o Michael não conseguia, na superioridade qualitativa, que é uma jogada tão característica do Michael, ele num contra um consegue ter aquela jogada de 15, 20 metros. Então ficava um Flamengo pelo lado esquerdo, com faltava agressividade de linha de fundo, e pelo lado direito era apenas um arremessador de bolas para dentro da área, numa circunstância que o Flamengo poderia ganhar uma bola aérea. Não funcionou, houve um empobrecimento técnico do Flamengo nessa questão da organização ofensiva. E naquela circunstância, motivado pelo resultado, o Domi promoveu uma substituição. Colocou o Lincoln no lugar do Gerson. Então ele tirou um jogador como eixo de criação, estava cansado e não estava bem, o Gerson, e colocou mais um atacante. Então o Flamengo acaba trabalhando teoricamente num 4-2-4. Se a gente pega essa imagem e transforma ela do ano passado para o Goiás, era uma circunstância que o Michael gostaria de receber ano passado e ele levaria vantagem em muitas dessas jogadas. No Flamengo, não consegue criar absolutamente nada, teve muitas dificuldades na tomada de decisão e quando havia ultrapassagem do Mateuzinho, ambos também não funcionaram, batiam cabeça naquele corredor pelo lado direito. Michael precisa se reencontrar, porque foi aquele Michael de 2019 que o fez hoje estar no atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E no finalzinho, quando tudo indicava que terminaria 1-1, o Flamengo inicia a jogada pelo lado esquerdo com o Felipe Luiz, faz o cruzamento, a bola sobra para o Ilharão, não dá um bom arremate, mas aí a sorte acabou vestindo o rubro-negro, ou o Pedro se vestiu de sorte e deu números finais. Mais uma vez o Pedro sendo decisivo, dando os gols importantes ao Flamengo, que valem 3 pontos. O Flamengo assim encosta na mesma pontuação do Atlético Mineiro. É impossível nós não relativizarmos o desempenho do Flamengo com a condição que o calendário o propõe. O Flamengo agora vai jogar nas próximas 48 horas, estou acabando a gravação aqui do vídeo, então teremos praticamente 48 horas depois, o Flamengo irá jogar novamente contra o Bragantino. Vamos tentar entender qual será a ideia, qual será a escalação do Flamengo, baseado, claro, nessa insanidade que a CBF propôs, ordenou e que o Flamengo não pleiteia, como assim os outros clubes não tentam mudar essa condição que eles dão ao campeonato.
Encerro o vídeo por aqui. Certamente na campanha do Flamengo nós vamos lembrar desses 3 pontos que foi no sufoco, no apagar das luzes. Pessoal, não se esqueça de deixar like no vídeo e a sua inscrição para você que não é inscrito. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo. Um grande abraço e tchau, tchau.